Você que está começando a investir agora provavelmente já ouviu falar sobre reserva de emergência e o Tesouro Direto. Mas afinal, você sabe como o Tesouro Direto funciona? Você sabe quais são os tipos de investimentos que você consegue fazer? Quais são os tipos de lucro que você pode ter? Os tipos de perdas que você pode ter? E principalmente, será que é uma boa opção para você colocar na sua reserva de emergência? Hein? Isso vamos descobrir no vídeo de hoje. Mas antes, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, caso tenha gostado. Lá, Tesouro Nacional, Tesouro Direto. O Tesouro Direto nada mais é do que títulos emitidos pelo governo para financiar as suas dívidas. Então, o governo precisa fazer uma declaração para puxar suas dívidas. O que ele faz? Ele emite um título público, nas quais os acionistas emprestam dinheiro para o governo, e o governo, com forma de agradecimento, não forma de agradecimento porque ele é obrigado a fazer isso, mas ele te dá o valor na qual você investiu e uns juros a mais. Nesse vídeo a gente vai dividir ele em 3 partes, que são os 3 tipos de títulos públicos que a gente consegue encontrar no mercado hoje, que é o atrelados a Selic, os pré-fixados e os de IPCA. Ao longo do tempo eu vou explicando para vocês melhor o que são esses termos, Selic, pré-fixado, IPCA, pode ficar tranquilo. Perfeito. Então o primeiro título que a gente vai tratar é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é o título mais simples que tem no governo. Ou seja, muita gente gosta de usar esse título até mesmo para colocar ele em reserva de emergência. Porque é um fundo que ele tem pouca volatilidade. Ele não sofre tanta volatilidade igual os outros, porque ele é atrelado à Selic. Para você que não sabe, a Selic ela é a nossa taxa base de juros. Nossa taxa básica de juros é atrelado à Selic. Então, esse título ele sempre vai ter a taxa Selic mais um adicional. Então, você sempre vai ver a taxa Selic 2027 mais 0,042 ao ano, que seria a taxa Selic, mais essa porcentagem que te garante aí um percentual a mais acima da taxa Selic. Você consegue ter um ganho bem interessante. Vamos lá. A pergunta que não quer calar. Se eu realmente acho que esse Tesouro Selic é uma boa opção para você colocar a sua reserva de emergência. Bem, muita gente acha que sim, muita gente acha que não. É uma opinião bem dividida. Na minha opinião, eu acho que não vale a pena. Pelo simples fato do que, óbvio que o Tesouro Selic ele é um título excelente, porque ele tem uma segurança muito alta, o risco dele é quase zero, e você consegue fazer o saque de forma imediata, ou seja, ele cai ali de forma imediata na sua conta. Porém, pode acontecer muitas vezes de o mercado tá fechado, igual o Tesouro Nacional, ele não funciona finais de semana. Então, se você precisar fazer essa retirada aos finais de semana, você não consegue. E o mercado também, ele funciona das 9h30 às 6 da tarde. Então, se você precisar entre esses horários, você também não consegue fazer o resgate de forma imediata, como, por exemplo, se você colocar num CDB de liquidez diária, ou talvez até num FOF, que seria fundo de fundos, que seria fundos relacionados à renda fixa, que seria uma opção muito boa para você estar colocando a sua reserva de emergência também. E ter uma certa segurança também. Aqui na tela do Tesouro Nacional, a gente consegue ver algumas informações, como por exemplo, o horário de funcionamento, quando o mercado abre, quando o mercado fecha. É muito interessante. E isso aqui mostra que realmente tem você não consegue fazer o saque de forma imediata. Então, você não consegue fazer fora desses horários aqui. E pode ser também que venha haver alguma adiavença que o Tesouro Nacional tira o site de operação por algum tempo. Então, nesse caso, você também não consegue fazer o resgate desses títulos. E olhando aqui, a gente consegue simular o valor. Então, a gente tem aqui todas as taxas aplicadas. A gente tem Selic mais 42,
a gente consegue ver aqui, ó, o imposto previsto sobre o rendimento. Esse imposto, ele, como todos os títulos do Tesouro Nacional, ele segue a tabela regressiva. Todos os títulos do Tesouro, eles seguem uma tabela regressiva. Essa tabela, ela é a alíquota do quanto você vai pagar de imposto de renda. Como ela é regressiva, quanto mais tempo você deixa o fundo, menos imposto você paga. Então, como vocês podem ver, se você deixar o seu dinheiro parado em menos de 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto em cima do rendimento. Não em cima do valor total investido, apenas em cima dos rendimentos. Para 181 a 360 dias, você paga 20% de imposto. Assim, de 361 a 720, você paga 17,15%. E para 721 ou mais, você paga 15%, que é o mínimo que você consegue chegar de imposto. O segundo título que a gente vai falar é o Tesouro Prefixado. O Tesouro Prefixado, ele é um título que tem uma taxa pré-estabelecida. Só que nesse momento a gente já tem que tomar bastante cuidado porque esse título sofre bastante alteração, principalmente com a marcação ao mercado. Primeiro, vamos entender o que é esse tesouro prefixado. Esse tesouro prefixado é um tesouro na qual já vem uma rentabilidade estabelecida e essa rentabilidade ela não oscila. Ela fica do começo até o final. Ela não vai ter nenhum tipo de oscilação. Ela vai se manter constante. Como vocês podem ver, aqui no tesouro prefixado, a gente tem que o tesouro prefixado 2027 tem uma taxa de 15% ao ano. 15,14% ao ano. E você vê que ela não varia. Ela sempre vai se manter fixa no começo até o final. Mas por que a gente tem que tomar cuidado com esse fundo? Ele sofre da marcação a mercado. Como funciona a marcação a mercado? A nossa taxa de juros hoje, para você saber, é só você pesquisar aqui. Vamos colocar a taxa Selic. Que é a nossa taxa. Ó, a nossa taxa de juros hoje está em 12,25%. Então, se você pegar o fundo rendendo 15%, tá muito bom. Você vai ter essa rentabilidade até 2027 sem mexer. Então, o fundo, ele é um fundo atrativo porque a taxa de juros agora, ela tá menor que essa taxa. Mas vamos supor que você comprou esse fundo. Você comprou e você prefixou essa taxa. Se essa Selic vir aí para 15%, você vai perder dinheiro com esse fundo porque vai ter pré-fixados pagando mais. Então, caso você queira vender esse fundo, não vai ter gente querendo comprar porque vai ter opções mais atrativas no mercado. Então, se você precisar vender, você vai vender no prejuízo. Então, para você não vai ser tão rentável. Só que vamos supor agora que você comprou esse fundo a 15 e a taxa de Selic foi para 10. Automaticamente, esse fundo é mais valioso. Porque vai aparecer outras opções no mercado e com essas outras opções vão ser menos atrativas. Então, pelo fato da sua ser mais atrativo, você vai poder ganhar mais, ou seja, as pessoas vão pagar mais, vai pagar mais caro nela. Então, essa é a marcação ao mercado. Então, caso seja executada de uma forma equivocada ou de uma forma não estratégica, você pode perder dinheiro com ela, mas você também pode ganhar bastante com ela. Porque é algo muito forte e essa é uma das formas de você ganhar dinheiro na renda fixa. E se você ver também, a gente tem uma coisa aqui muito interessante que é o tesouro pré-fixado com juros semestrais. Como funciona com juros semestrais? Quando você faz o investimento, esse tipo de título, ele não te paga renda. Eles não te geram renda além da sua rentabilidade que fica ali até o vencimento ou até o resgate. Só que no tesouro pré-fixado com juros semestrais, você consegue receber o seu rendimento de 6 em 6 meses. E muitas vezes eles falam que são os cupons. Ou seja, então de 6 em 6 meses você vai receber os dividendos e o seu dinheiro ele vai continuar lá. Esse fundo, esse título no caso, esse título ele é aconselhável para quem já tem um patrimônio relevante.
seja, para quem quer viver de renda. Para quem está na construção de patrimônio, ele não é tão interessante. Por quê? Porque pelo fato do juros compostos trabalhar ao seu favor, então quanto mais dinheiro você tem, mais vai rendendo e vai gerando essa bola de neve, porque é juros em cima de juros, em cima de juros. Quando você tem os juros semestrais, isso não acontece. Porque todo o seu rendimento é passado por você de 6 em 6 meses. Então acaba não compensando para quem quer juntar patrimônio, apenas para quem quer viver de renda. E o próximo que a gente tem essa daqui é uma das que eu mais acho interessante. E é uma das mais que dá para ganhar bastante dinheiro, mas também dá para perder bastante. E ela assim já é um fundo mais arriscado, é um título mais arriscado, é um título que sofre muita volatilidade. Então você tem que saber o que você está fazendo e você também tem que principalmente tomar bastante cuidado. Tem que fazer análise e tem que saber como funciona. Porque você pode perder bastante dinheiro, como você também pode ganhar. Então sempre existe esses dois lados da moeda que tem que ser analisado, vai de cada investidor. E é os títulos atrelados ao IPCA. O que é IPCA? IPCA nada mais é um índice que mensura a inflação aqui no Brasil. Então, o interessante desse título é que você sempre vai ver IPCA mais, né? Porque o nome já diz, é IPCA mais. Então, você vai ter o IPCA mais uma taxa. O IPCA, ele é a inflação. Então, o interessante desse fundo é que você sempre vai ter uma porcentagem acima da inflação. Então, você vai ter a inflação mais alguma taxa. Então, você vai ter todo o seu dinheiro que você investiu nesse título corrigido pela inflação e vai ter ainda esse aumento porcentagem que o fundo vai te garantir. Dando uma olhada aqui, a gente consegue ver o Tesouro IPCA 2029. O Tesouro IPCA 2029, ele é o IPCA mais uma taxa de 7,89. Então vai me garantir a inflação mais essa taxa. E algo bastante positivo. Se você ver, tem até IPCA mais 55. Então você vê que ele é um período maior. Então o tempo de resgate dele vai ser maior e consequentemente você também vai ganhar mais. Porque quanto maior o tempo, juros compostos, maior o ganho. E também tem isso, nos investimentos, quanto maior o risco, maior o retorno. E pelo IPCA ter esse grande risco, ele também te garante um retorno muito alto. E é importante você também ficar de olho porque ele também sofre a marcação ao mercado. O que acontece? Quando você pega esse título com a inflação, uma inflação, por exemplo, de 10%. Se a inflação subir, se você pegou esse título com a inflação 10% e a inflação subir para 11%, teve um aumento na inflação, então vai ter um aumento também nos juros, que vai ser a parte fixa, e você consequentemente vai ter perda de dinheiro, porque sempre acontece esse valor inverso. A marcação ao mercado, ela sempre funciona da mesma forma desse valor inverso. Então, se a taxa de juros subir, o IPCA subir, logo o fundo vai desvalorizar. Mas se você pega uma IPCA alta, um juros alto, né, mais a IPCA, e ela cair, logo o seu fundo vai desvalorizar porque não vai ter mais esse título no mercado. Então logo você vai conseguir vender ele por um valor a mais. E isso é bastante interessante. Você consegue ganhar bastante dinheiro tendo esses investimentos fazendo apenas a marcação ao mercado, que é uma estratégia muito interessante para quem pretende ganhar dinheiro em renda fixa. A gente tem também os juros semestrais, que é o que eu já havia dito, que é nada mais nada menos do que você ganhar, né, os seus rendimentos de 6 em 6 meses. É bastante interessante. Perfeito. Agora, a gente tem dois novos títulos que foram criados recentemente. São títulos que o título se superou bastante, são títulos incríveis. Principalmente para você que tá começando a vida agora, vai construir uma família, ou já tá pensando na aposentadoria, são dois títulos muito interessantes. E é o Tesouro Educa.
O Tesouro Educa, ele é basicamente bem parecido com o IPCA, porque afinal ele é garantido pelo IPCA. A taxa que... A mensuração dele é o IPCA mais uma taxa bem parecido com o Tesouro IPCA+, só que como ele funciona. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês verem. O Tesouro Educa, ele é para garantir que você consiga fazer seu filho poder fazer uma faculdade. Ele é voltado para educação. E olha o quão é interessante esse fundo. Se a gente clicar aqui em ver detalhes, vai abrir essa tela aqui pra gente. Essa tela aqui mostra como funciona, né? Mostra aqui, ó, tempo de carência. Olha que interessante. Esse tempo de carência são 60 dias corridos. Se você colocar esse fundo, se você investir nele, você teria um prazo mínimo de 60 dias para você estar resgatando ele. Então você não consegue resgatar de imediato. 60 dias de carência seria nada mais do que isso. O Tesouro Educa, ele é bastante interessante. Se você ver aqui, ele tem aqui 60 número de amortização igual a 60. O que significa? Esse 60 significa a quantidade de meses. Como o Tesouro Educa ele é voltado para a educação, ele considera que seria para a faculdade do seu filho. Mostrando a simulação vai ficar mais claro. A gente clica aqui em simulação e a gente vai colocar aqui o nome do meu filho. O nome do meu filho vai ser Luiz. O nome do meu filho vai ser Luiz. Quantos anos ele tem? Vou colocar 0, porque ele ainda não nasceu. A quantidade de anos que ele vai começar a universidade é 18. E qual que é a renda mensal pretendida para a educação? Vou deixar aqui 5 mil e vou colocar um investimento inicial de 10 mil. Aqui meses até a meta, e já calculou tudo. Meses até a meta é 204 meses. Então a gente clica em continuar. Quando a gente clicar em continuar, ele vai sugerir pra gente, foi para comprar 2 fundos, que foi no caso para colocar os 10 mil inicial. Esse aqui seria o aporte por mês. A gente voltar aqui e fala pra gente a sugestão de aporte mensal de R$ 564,56 por mês e a quantidade de título que a gente vai comprar por cada aporte que a gente fizer e a quantidade que garante a meta são 59,14 títulos. Tá, mas afinal, o que isso faz? Isso é simples. Tá vendo que a gente colocou aqui esse valor de 5 mil? O que o desregulante, ó? Tá, normalmente as faculdades, elas te dão um tempo aí de conclusão de curso de 5 anos. Então, esse valor que a gente colocou aqui, de 5 mil, é exatamente o que o seu filho vai ter de renda durante 5 anos pago pelo fundo no qual você investiu esses 204 meses. Então, até o seu filho completar 18 anos, se você investir 564, você vai conseguir custear o fundo vai conseguir custear 5 mil de renda para o seu filho fazer a graduação dele durante 5 anos. E isso é bastante interessante, para que você possa se programar para que o seu filho tenha a oportunidade de fazer uma boa faculdade. Fazer uma medicina, fazer uma engenharia, uma administração, uma psicologia. Então, é bastante interessante esse fundo para isso. Esse título, ele é muito interessante. E óbvio que, como todos, ele também sofre a marcação ao mercado. Mas o bom desse título é que se você provavelmente vai levar até o vencimento. Esse não é aquele tipo de fundo que você compra para você fazer a marcação no mercado. Mas é um bom título para fazer a marcação no mercado também, porque os prazos dele também são altos. Então, como ele pega também o IPCA+, ele também sofre a marcação no mercado. Mas se você levar ele até o vencimento, você vai ter aquilo que foi acordado. E agora, o nosso último. Esse daqui é para você, quando tiver mais velhinho, não está conseguindo trabalhar mais, já quer parar de trabalhar, só viver viajando e se aposentar. E esse é o Renda Mais. O Renda Mais, ele é focado na aposentadoria. Ele funciona quase igual o Tesouro Educa. Só que tem uma pequena diferença. Eu vou demonstrar para ficar mais fácil do que falando. Se você vir aqui no Tesouro Renda Mais, igual a gente fez anteriormente, colocar ver detalhes simular, olha que interessante. Vai ser quase a mesma coisa. Vai mudar pouca coisa. Então você vai colocar aqui, ó. Quero ter uma renda de quanto? Vamos colocar
15 mil. 15 mil acho que é uma renda interessante. Nesse caso, como é 15 mil, vamos fazer o seguinte, vamos colocar outro fundo aqui. Colocar um mais extenso, para não ficar tão pesado. Simular investimentos. Vamos lá, vamos colocar aqui 15 mil, uma renda de 15 mil. E e tenho para investir agora. Vamos colocar que eu tenho para investir 5 mil. 5 mil, clicar em simular. Perfeito. E vai dar essas informações pra gente. Até sua aposentadoria, você precisa de 818,54 títulos de tesouro renda mais escolhidos para garantir a renda mensal. Isso aqui é interessante. Por 20 anos de 15 mil. Então, com o valor de 5 mil inicial, você já larga na frente com 36,64 títulos. Aí, para alcançar sua meta, basta você investir 1,63 títulos, que hoje vale R$ 222,21. Então, vamos lá. Vamos explicar ao certo como isso funciona. Assim que você comprar esse título e levar até o vencimento, esse título ele vai te garantir que você receba 15 mil por 20 anos. Então, beleza, eu comecei a investir agora, coloquei meus 5 mil, eu quero uma renda de 15 mil no futuro. Então, você vai... quando você fizer o resgate, acabou a data aí, deu 2065, esse fundo vai ser liquidado e você vai começar a receber esses 15 mil todos os meses durante 20 anos. E bastante interessante que todo esse valor ele vai ser corrigido pela inflação, porque o índice é o IPCA. Então, esse título vai ser corrigido com a inflação. Então, você não vai ter perda real. Esses 15 mil vai ser corrigido através da inflação. Então, você não vai ter a perca nominal. E é bastante interessante. E esse é um fundo também que o pessoal gosta muito. Esse é um título que você consegue também lucrar na marcação do mercado, porque ele tem um prazo muito maior. Então, você tá sujeito a muito mais oscilações. E é algo extremamente arriscado e algo que você tem que ter estômago para aguentar. Interessante. Eu entendi o que é Tesouro Selic, pré-fixado, IPCA, ele reduca, renda mais. Mas eu fiquei na dúvida, afinal, o que eu realmente invisto, quando eu invisto? Então, isso varia bastante da sua metodologia. O que você quer? Você quer mais segurança? Você quer mais risco? Você tem esse estômago para alta volatilidade? Você quer algo mais conservador? Mas eu acabei anotando, fiz uma anotação aqui de cenários na qual você pode investir em cada ativo e que você consegue ter um retorno bastante expressivo. Então vamos lá. As oportunidades da renda fixa vai seguir as seguintes partes. A gente vai ter aí as oportunidades da renda fixa, que é quando a inflação está subindo e quando a inflação está caindo. A gente vai ter quando a taxa de juros está alta e quando a taxa de juros está baixa. Quando a inflação está subindo e a taxa de juros está alta, você opta por uma Selic, um IPCA de curto prazo e também um pré-fixado de curto prazo. Já quando a taxa de juros está baixa e a inflação está subindo, você deixa na Selic ou você coloca no IPCA de curto prazo. Já quando a inflação está caindo e a taxa de juros está alta, você coloca num pré-fixado de longo prazo e o IPCA de longo prazo. Só que caso a inflação está caindo e a taxa de juros está baixa, você coloca um pré-fixado intermediário e um IPCA intermediário também. E você vê que é bastante comum. Você vê que nesse caso, quando a inflação está subindo, você pega o IPCA de curto prazo para você conseguir ganhar bastante na marcação ao mercado. Já quando a inflação está caindo, você pega o IPCA de longo prazo para, no caso, você fixar ela para quando ela cair, você também ganhar na marcação ao mercado. Então, esses são fatores que você tem que se atentar. Então, fica bastante atento a isso. Analisa bastante para que você não tome decisões equivocadas. Esse foi um guia rápido que eu fiz aí sobre... Não tão rápido, porque o vídeo ficou um pouco longo, mas foi um guia que eu fiz sobre o Tesouro Direto, para vocês entenderem melhor. Eu posso fazer um da renda fixa também. O Tesouro Direto C, renda fixa. Tem outros tipos de renda fixa, a gente tem o CDI, a gente tem CDB, a gente tem várias coisas que a gente precisa falar sobre. A gente tem aí os bancos, né? Que é os CDBs, a gente tem LCI, LCA, CRI, CRA. É interessante falar também desses assuntos para que vocês saibam melhor onde colocar seu dinheiro e não
fazer besteiras com ele. Porque hoje na internet é bem factível que você ache alguma informação equivocada ou alguma informação certa que você interpretou da forma errada e acaba se lascando por causa disso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que você achou, se você gostou do vídeo, algum conteúdo que você queira que eu grave aqui. Foi um prazer falar com vocês e até a próxima.